Agora, falando em manifestações nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, usou o X para criticar o PT e falar ali sobre o déficit de empresas estatais federais sob a gestão da dupla Lula-Haddad e contrapor a gestão Bolsonaro-Guedes, aproveitando para defender a privatização de companhias paulistas. E ele veio a público, basicamente disparando, aqui eu abro aspas, que precisa comentar alguma coisa, hein? O gráfico fala por si. As estatais sempre dão prejuízo nos governos do PT. Eles têm o que eu chamo de desconhecimento detalhado do assunto no que diz respeito à gestão pública. E sabe quem paga a conta? Você, eu e todos os brasileiros. Aqui em São Paulo, a gente privatizou estatais, ajustou as contas e tem responsabilidade com o dinheiro dos paulistas. São Paulo está na direção certa, fecha aspas. Tem o gráfico aí, minha diretora Eliana, para a gente projetar? Porque o gráfico, de fato, é bem ilustrativo, enquanto a nossa produção está aqui já providenciando. Mano Ferreira, os números, nesse caso, não mentem ou o diabo está nos detalhes? Não, os números não mentem. O Tarcísio está certíssimo nesse caso. O PT, de fato, sempre que está no governo, esculhamba as estatais, gera um rombo enorme, sempre com a promessa, e aí vale dizer, nos últimos anos, a ministra Esther Dweck ficava rebatendo, dizendo, não, é absurdo chamar de rombo, o que as estatais estão fazendo é investimento, e esse dinheiro será recuperado nos próximos anos. Aí agora a gente vê o Correios tendo que pedir arrego, porque não consegue mais dar conta do buraco que cavou com o próprio pé. A verdade é essa. Então, o que eu acho importante de situar é, não adianta se iludir achando que num próximo ciclo basta administrar bem a estatal, fechar o rombo e tá tudo certo. Por quê? Porque depois o PT ou a esquerda volta de novo para o governo e o rombo vai estar aí de novo. Só se resolve, de fato, o problema do rombo das estatais privatizando, tirando dos políticos o poder de ficar usando cargos e cabides de emprego pagos com o nosso dinheiro. O nosso entreguista aqui do Morning Show, entreguista, neoliberaloide. Tá aqui. Quantas vezes a gente não ouve essa é a reação automática das esquerdas, que acho que foi o primeiro mês de governo Lula 3, David de Tarso, onde houve ali um aumento, assim, anabolizado na verba de publicidade das estatais e também a polêmica confirmação da possibilidade de fazer nomeações políticas para cargos de dirigência dessas estatais, a Luiz, o Mercadante sendo o mais notório de todos, Estamos pagando o preço, David? Não, eu acredito que as estatais, elas refletem justamente de que forma que está sendo o governo. Então, o governo tem uma boa gestão, ele consegue gerar uma liquidez em relação às estatais, ela está tendo realmente um superávit ou está no déficit? Respondendo isso, acredito que aí você avalia também a gestão que está sendo feita, porque a gente viu que os Correios, eles passaram então de superávit para déficit de 20 bilhões, se eu não me engano. Não, 20 bilhões é o valor do empréstimo que eles querem, o déficit é de 8 bilhões. 8 bilhões, corrigido então. Vamos lá, fazendo essa análise então, as companhias que geram receita, muitas vezes elas estão ali, aí coloca para privatização, ela tem um alto valor agregado. Quem se lembra da Eletrobras, por exemplo? Tiveram lotes da Eletrobras que foram vendidos a 50 mil reais, o valor irrisório, porque a dívida era de 8 bilhões. Então, assim, é você fazer a avaliação de que forma que está o governo, de que forma que ele administra as estatais. Está tendo superávit? Então, realmente, é um governo viável. Agora está tendo déficit? É preocupante, porque aí é falta de gestão. Mas só deixa legado quando privatiza. Só pegar uma aspas aqui para seguir, tacar a pimentinha aqui nesse vespeiro todo, até porque a Esther Dweck foi pela boca da Esther Dweck que o PT basicamente tentou se contrapor, dizendo que não é rombo, é investimento em caixa. Tá de brincadeira aí, velho? Tá de brincadeira, pelo amor de Deus. Mas vamos tentar entender esse jogo de palavras, essa tentativa de mascarar o real propósito e o real efeito com essa nomenclatura nesse jogo de palavras, Inclusive, ao que eu estou me referindo aqui, pessoal da rádio que se junta a nós novamente aqui ao vivaço no Morning Show que segue adiante. O tema da vez é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, indo ao X, rede social, e disparando contra o PT e a gestão do PT temerária nas estatais. Inclusive defendendo as privatizações, coisa que ele ajustou as contas aqui, privatizou o que deu e, claro, fazendo essa contraposição entre os anos Temer e Bolsonaro, superavitárias em grande parte, comparado ao déficit cada vez colossal e crescente no Lula 3. Jota.
O que mais me assusta, André, é quando, investimento em caixa? é quando a gente chega e começa a tratar algumas estatais que consolidadamente elas já não servem à população e principalmente se mostram ineficientes e tratar isso como um setor estratégico. Não, mas é estratégico que o Estado tenha determinado setor. Eu viro quase o Mano Ferreira quando é esse assunto, tá? Porque logicamente que a gente tem que enxergar quando não serve à população, não adianta nada tu ter uma Ferrari dentro da garagem. Ou a Ferrari anda em conformidade àquilo que espera o seu dono, ou você vende a Ferrari. Mas uma Ferrari que fica na garagem e fica gastando com manutenção, com suspensão, com PVA alto, você vende, pelo amor de Deus. Meus amigos, é uma questão que está posta aqui, até porque, ao que tudo indica, 9 das 11 estatais usadas ali para auferir aqueles dados ali, trazer aquele gráfico, por mais deficitárias que sejam, elas lucram. E o Tesouro não acaba arcando com essas despesas, justo até aí. Porém, eu queria te ouvir, porque o vermelho acaba pesando e muito, né, Mano Ferreira? Como é que você vê esse ponto? Estatais distorcem o funcionamento do mercado. Isso é importante esclarecer. Sempre. E com isso, mesmo uma estatal lucrativa, ela distorce o mercado, porque quando você tem um player estatal que tem acesso ao caixa do Tesouro Nacional, você desincentiva que haja concorrentes privados. Perfeito. Primeira questão. E isso é um problema por si, porque a concorrência é a maior proteção do consumidor. Segundo aspecto, você muitas vezes precisa fazer investimentos de qualidade para garantir a sustentabilidade da empresa no futuro. E o simples fato de você ter lucro numa estatal não quer dizer que ela esteja fazendo esses investimentos com qualidade. Então, isso é preciso de ser analisado também, porque muitas vezes o lucro de hoje acaba servindo para abastecer simplesmente obras eleitoreiras e populistas e acabam não garantindo a sustentabilidade de longo prazo para aquele setor. Ou seja, o governo devia focar naquilo que é essencial como serviço público, não naquilo que pode ser feito pela iniciativa privada. É preciso privatizar. Só fazer aqui um comentário. Lá no X, né, do Tarcísio, do governador, ele coloca lá, ele escreve o que o Marinho falou, e tem lá uma fonte vinda do Banco Central, né, que é importante a gente observar, que de 2018 até 2022 houve um superávit nas questões ligadas à esfera estatal. E o período que antecede o posterior tem essa questão deficitária, ou seja, é um mecanismo de direção mesmo. A gente percebe que não tem como não imputar um caráter diretivo nesses déficits. Então, o que precisa se buscar por que em determinada gestão há a possibilidade superavitária e depois deficitário, como a gente está observando nessa fonte ali colocada que vem do Banco Central. Eu não tenho como a gente não... Você lembra de medidas específicas, Mano, que a gestão Guedes e todos os seus dirigentes das estatais botaram em prática para poder gerar esse superávit? Sim, em diversos casos. Por exemplo, houve a vinda de diversas subsidiárias da Petrobras, o que permitiu que houvesse TAG, por exemplo, geração de caixa, exato. Então, isso tudo é importante. É claro que é melhor uma estatal com superávit do que com déficit. Mas, como eu venho dizendo, isso não garante legado. Porque se você muda de gestão e tudo volta a ser como era antes, com um prejuízo enorme, de nada serviu aquilo. É preciso privatizar. Não adianta administrar bem empresa estatal. Você só cria legado para o país permitindo que o consumidor não seja refém de uma empresa. Você tem que ter um mercado concorrencial, diversificado. E isso se faz com bons marcos regulatórios e não com empresas estatais monopolistas.